Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre fusos horários no mundo e no Brasil. Afinal, fuso horário, para que serve fuso horário? Como seria a vida sem o fuso horário? Vamos imaginar que o fuso horário ele veio para melhorar e organizar a vida e os horários em todo o planeta como uma coisa só. É meio complicado a gente tentar entender essa uniformidade de horários. Quando a gente fala do planeta, como assim? Vamos imaginar que a gente tem aqui o globo. Se eu estou nesse ponto, onde o sol está iluminando, do outro lado aqui vai estar escuro. Então não faz sentido ter o mesmo horário em todos os pontos, não é verdade? Para isso é que os fusos horários acabam entrando. Só que antigamente não tinha essa uniformização dos fusos horários. Como é que eles faziam todo esse processo? Aleatoriamente. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos em 1880 tinham mais de 130 marcações de fuso horários só na linha de ferro que saía da costa leste para a costa oeste. Então imagine a pessoa que fazia os cálculos e fazia os itinerários de viagem. Era uma loucura só, vocês não acham? Então no ano de 1885, numa convenção chamada Convenção para a Uniformização do Tempo, acabou se determinando a uniformização desses horários, partindo através de linhas imaginárias, através da longitude, que acabou se colocando todos os horários ao mesmo tempo. Percebam, nós temos o planeta. O planeta é caracterizado como um círculo, não é não? O círculo tem 360 graus na sua circunferência. Para eu poder dividir uniformemente, então, a Terra pensando num círculo, eu tinha que dividir nas 24 horas de um dia. Portanto, começamos aí. Pegou-se os 360 graus e dividiu em 24 segmentos. E cada segmento desse corresponde a uma hora do planeta. Uma hora. Só que ele fez um formato bem interessante. Um formato mais ou menos como esse aqui. Que é como se é chamado aquelas agulhas que fazem as linhas de lã ou de algodão, por exemplo, das fiadeiras. O fuso. Essa agulha que elas utilizam para transformar o algodão ou a lã num fio para passar no tear depois. E acabou se tendo esse formato e por isso passou a chamar fusos horários, por causa desse formato daquela agulha lá das tecelãs. Assim, acabou se determinando 24 pontos diferentes. Esses 24, cada um correspondendo àquela uma hora. Mas lembra que nós temos uma referenciação de longitude, uma referenciação em meridiano, o tal do meridiano de Greenwich? Convencionou-se então que aquele seria o meridiano principal e a partir dali todas as horas seriam contadas. GMT, Greenwich Mean Time, horário principal de Greenwich. E a partir daí definiu-se o que seriam as horas. Aquela seria a hora universal. Tudo que estivesse a leste dessas horas seria contado a mais. Tudo que estivesse a oeste seria contado a menos. Lembra daquele movimento aparente da Terra, do oeste para o leste? Aquilo é o que vai definir o leste sempre na frente. Portanto, sempre teremos então horas a mais a leste, horas a menos a oeste. Percebam aqui, nós temos para esse lado aqui o leste e para esse o oeste. GMT, o fuso principal, o que estiver para leste vai ser mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, 6, 7, até mais 12. Agora, o que estiver a oeste vai ser sempre menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até menos 12. É assim que foi determinado então os fusos horários. E é assim que vai ser feito os cálculos. Agora, para que calcular? Bom, vamos levar em consideração que você está lá meio-dia num determinado ponto, você vai ligar para uma pessoa, você não sabe se vai ser de tarde, se vai ser de noite, vai ser de madrugada. Então não é nada polido para alguém chegar e ligar no telefone para alguém que está dormindo, não é não? Então o mínimo de saber aí que horas serão no lugar onde você quer ligar é importante, você não acha? Vamos ver.
Aqui nós temos uma representação como se fosse o globo visto a partir do Polo Norte. Essa representação, então, nós vamos ter essas linhas aqui. Cada 15 graus de longitude, vamos ter 1 hora nessa situação. Então, começando pelo meridiano principal, indo até o antimeridiano, o último fuso, que nós vamos chamar de linha internacional de divisão de data. Bom, dessa maneira, vamos conseguir perceber os locais e os pontos onde nós vamos verificar os horários. E eu coloquei aqui um exemplo para vocês de como calcular esse fuso. 75 oeste. Peraí, oeste? W? Não seria O? Então, nós temos uma outra convenção cartográfica aqui. Lembra das convenções cartográficas? Aqui eu coloquei a nomenclatura em inglês. O W de West e o E, que representa leste, de East. Mas poderia muito bem colocar aqui, tá? 75 graus oeste e 75 graus leste. Não há problema algum, ok? Agora vamos lá. Digamos que eu esteja a 75 oeste e bate o relógio 3 horas, 15 horas e 30 minutos. Tá vendo aqui esses risquinhos? Isso aqui, gente, esse apóstrofo vai representar minutos. Importante lembrar disso, ok? Agora, 75 a oeste vai ter 15 graus e 30 minutos. Que horas vão ser em 45 leste? Eu poderia falar aqui numa boa 45 graus a oeste e 45 graus a leste. Tanto faz, isso não importa tanto. O importante é você ter essa noção da longitude, fechou? Agora, imaginemos essa situação. Como que eu vou calcular tudo isso? Se alguém está a 75 graus oeste e é 3h30 da tarde, que horas vai ser a 45 graus leste? É fazendo a conta. Eu coloquei aqui 3 passos para você determinar esse esquema. Veja só, primeira parte a gente determinar a distância longitudinal. Tem 2 situações aqui. Se nós tivermos esses hemisférios, os pontos em hemisférios diferentes, ele vai ter que ser somados. Imagine aqui, ó, eu tenho 75 a oeste, portanto, eu estou aqui. E eu quero saber a 45 a leste, eu estou aqui. Então eu vou ter que sair deste ponto e contar até o meridiano de Greenwich e do meridiano de Greenwich contar até 45. Então eu tenho 75 mais 45. Se esses hemisférios são diferentes, eu vou somar. Agora, numa hipótese aqui que não é o nosso caso, se fosse a 45, eu teria que diminuir, porque seria a distância daqui até aqui somente. Entendeu? Vamos lá. Como eu sei que aqui eu tenho que somar, então eu vou pegar os 75 graus mais o 45 e eu vou ter então uma conta simples. 5 mais 5, 10, 7 mais 4, 11 com mais 1, 12. 120 graus. Esse 120 é a distância longitudinal. Tá entendendo? Agora, eu já sei a minha distância. O que eu preciso fazer com ela? Eu preciso converter esses 120 graus de distância longitudinal nos fusos horários. Lembra que eu falei lá no começo que os 360 graus dividido pelas 24 horas davam 15 graus por hora? Então vamos lá, vamos dividir aqui. 120 dividido por 15. 120 graus da distância dividido por 15, porque cada fuso é 15 graus. Vai dar exatamente aqui 8. 8 o quê? 8 horas ou 8 fusos, tanto faz. Nessa situação, eu já tenho a distância em fusos horários. Mas lembra daquele movimento aparente do Sol em que o leste sempre está adiantado em relação ao oeste? Agora eu tenho que saber esse ponto. Nesse caso aqui é fácil. Eu estou a 75 graus oeste e eu quero saber a 45 leste. Se eu estou a leste, eu tenho mais. Se eu tenho mais, eu vou somar. Vou pegar essa hora, 3 horas e 30 da tarde, e vou somar mais 8 horas. Vamos lá. 15 ou 3h30 da tarde, tanto faz. 15 e 30 mais 8 horas. 15 horas e 30 minutos mais as 8 horas, vamos ter 23 horas e 30 minutos. Então, 15 horas e 30 minutos mais 8 horas vai dar 23 horas e 30 minutos.
Se eu ligar para essa pessoa, ela já vai estar quase dormindo, certo? Ou até mesmo dormindo, dependendo se ela for dormir mais tarde ou mais cedo. Enfim, aqui nós temos a forma como calcular. É fácil, você entendeu? Agora, e os fusos horários do Brasil? Presta atenção, o Brasil tem 4 fusos horários. 4 AOS, portanto vai ser sempre menos em relação ao meridiano principal. Por isso que o primeiro fuso tem menos 2 GMT. O fuso das Ilhas Oceânicas, Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo, Trindade e Martim Vaz e Atol das Rocas. O segundo fuso horário brasileiro, ou o horário de Brasília, menos 3 GMT, vão ter os estados do Sul, do Sudeste e do Nordeste. E além desse, os estados de Goiás e o Distrito Federal. Aqui vamos ter o horário oficial do Brasil. Agora, o terceiro fuso horário está a menos 4 a oeste em relação a Greenwich. Vão ter o horário de Manaus, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas e Roraima. Por fim, o quarto fuso brasileiro, menos 5, horário de Rio Branco, o estado do Acre, mais uma pequena parte ocidental do estado do Amazonas. Esses 4 fusos horários sempre a oeste. E aqui nós temos um pouquinho sobre fuso horário. Eu espero que você tenha entendido esse cálculo e como é que se apresentam os fusos horários no Brasil. Muito obrigado por ter assistido essa aula aí. Tchau, tchau.